Glórias ao Senhor. Vamos lá, vamos à palavra. Abra por gentileza a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Partilho com você uma palavra hoje que se chama Ele nos batizará com fogo. Ele nos batizará com fogo. Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Mateus 3, versículo de número 11. Ele nos batizará com fogo. Diz assim a palavra do Senhor: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, fala ao nosso coração, e que nos próximos minutos estejamos, ó Deus, abertos, sedentos, ansiosos, ó Pai amado, e na expectativa daquilo que o Senhor quer fazer por nós, e daquilo que só o Senhor pode fazer em nós. Eis a minha oração, eu te peço, me põe atrás da cruz de Cristo, e glorifica o teu santo nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto que nós lemos, ele tem uma dupla interpretação na academia, assim, na história da teologia. Alguns dizem que João Batista está falando de um batismo diferente. Eles dizem que João está falando que Jesus viria para batizar o seu povo com o Espírito Santo, e para aqueles que não entregassem a vida a Jesus, os batizar com o fogo da condenação. Mas essa não é a maneira como eu particularmente, e muitos teólogos interpretam esse texto. Eu entendo que esse texto João está falando de coisas análogas. Ele está falando que o batismo do Espírito e o batismo com o fogo são a mesma coisa, são complementares um ao outro. Se assim não fosse, talvez João poderia ter dito assim, e é assim que está no grego também, na língua original. Ele diz: virá aquele que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará, ou seja, essa multidão que vai entregar o seu coração a ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele não diz, ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Ele está direcionando às mesmas pessoas. Então esse batismo é para todos. Jesus vai batizar aqueles que creem com o Espírito Santo e com o fogo. Essa é a maneira como Dwight Moody interpretava esse texto, J.I. Packer, D.A. Carson, o próprio Spurgeon, a maneira como eles interpretavam, de um Deus, de um Cristo, que quer sim batizar o seu povo com o Espírito Santo e com fogo. No Novo Testamento tem 3 tipos de fogo, a gente precisa fazer essa distinção também. A gente tem o fogo do Espírito de Deus, como está mencionado aqui em Mateus capítulo número 3, a gente tem o fogo que vai provar as minhas e as suas obras no último dia. Não é fogo de juízo, é fogo de galardão, 1 Coríntios capítulo número 3, e nós temos sim o fogo do juízo, que está em 2 Tessalonicenses, cujo aqueles que não entregaram a vida do Senhor, vão passar por esse fogo, mas eu e você, que já entregamos a vida ao Senhor Jesus, o fogo da condenação nunca chegará sobre nós, amém, irmãos? E hoje eu não quero falar sobre o fogo da condenação, e nem o fogo da prova das obras, eu quero falar sobre o fogo do Espírito Santo nos nossos corações. E por que é que eu quero falar sobre isso? Porque eu preciso desse fogo no meu coração, você precisa desse fogo no seu coração, e a nossa igreja precisa do fogo do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa do fogo do Espírito nos seus corações. É uma antiga história, né, que diz, havia uma igreja pequenininha, uma cidade pequenininha, plantada ali há muito tempo, e aquela igreja não crescia, não se multiplicava, não conseguia fazer diferença na vida da cidade, não havia visitantes naquele lugar, definhando, até que um dia à noite, o templo da igreja começou a pegar fogo, começou a incendiar, literalmente, e aí virou aquela correria, aquela sangria, o pessoal correndo para apagar. Nisso, um vizinho que morava do lado da igreja ouviu o que estava acontecendo, e foi lá também, pegou o balde e estava lá jogando água. Ele nunca tinha ido naquela igreja, e ele estava lá jogando água para apagar o incêndio. A zeladora reconheceu ele, e falou assim, nossa, você aqui, eu nunca tinha te visto aqui antes. E ele disse assim, também é a primeira vez que essa igreja pega fogo. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos?
Porque fogo na Bíblia é uma das maneiras como Deus escolhe, ou é a maneira como Deus escolhe para se revelar ao seu povo. Quando você lê Êxodo capítulo número 3, Deus aparece para Moisés no fogo, numa sarça ardente que queima. Em Êxodo capítulo número 13, Deus está no deserto guiando o seu povo como uma coluna de fogo. Em Êxodo capítulo 19, a palavra do Senhor diz que Deus aparece no Sinai como fogo. Em Êxodo capítulo número 24, a glória do Senhor tem aspecto de fogo. Em 1 Reis, capítulo de número 18, Deus responde a Elias do céu no Carmelo com fogo. Em 2 Crônicas, capítulo número 7, quando Salomão ora e consagra o templo, desceu fogo sobre o templo. Em Isaías 64, o profeta ora dizendo: fende o céu, Senhor, e desce sobre nós como um fogo que incendeia os gravetos. Em Zacarias 2, capítulo número 2, versículo número 5, a Bíblia diz que Deus é um muro de fogo ao redor do seu povo. Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo número 1, que Deus faz aos seus ministros como labaredas de fogo. Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é fogo. Daniel 7, 9 diz que o trono de Deus é fogo, que ao redor do seu trono há labaredas de fogo. A palavra do Senhor diz em Jeremias 23, que a palavra de Deus é fogo. Atos 2 nos diz que o Espírito Santo veio sobre as pessoas com línguas como que de fogo. Apocalipse 19, 12 diz que os olhos do Senhor Jesus são como chamas de fogo, e é esse mesmo Jesus que quer nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! O fogo é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia, irmãos. E ao olhar para esse símbolo do fogo, eu queria tirar algumas coisas para o nosso coração. O que pode estar no nosso coração, que há de nos edificar e que há de glorificar o nome do Senhor? E em primeiro lugar, eu digo hoje, o fogo ilumina. E se o fogo ilumina, me valendo disso, sabendo que onde há fogo, há iluminação, a que e por que o Espírito Santo de Deus nos ilumina? Ele nos ilumina pelo menos por três coisas. Ele nos dá poder para andar na luz. João 8, 12, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quando a gente está com esse fogo do Espírito Santo no nosso coração, a gente sai das sombras, a gente sai dos caminhos escuros, a gente sai da periferia, onde só tem um pouco da luz, a gente vem para o centro, a gente vem para o meio da ribalta, onde a luz está resplandecendo sobre nós, porque a gente não tem mais coisas para esconder. Quem está sendo visitado com esse fogo do Espírito Santo de Deus, para de ter coisas que ele vai jogando para debaixo do tapete, que ele vai escondendo. A gente vai se tornando não encoberto, a gente vai se tornando descoberto, porque a luz de Deus está brilhando sobre a nossa vida. Fogo ilumina. O fogo ilumina para que a gente tenha comunhão com Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse fogo que está no nosso coração só é fogo verdadeiro do Espírito Santo se ele me leva a ter uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Quando o Espírito Santo vai enchendo meu coração de fogo, não tem outra conversa nos meus lábios, não tem outro anseio na minha vida, não tem outro anelo na minha alma. Eu quero é Deus, eu quero o Senhor, eu quero estar na sua presença, quero saber quem Ele é, quais são os seus planos e o que Ele tem para mim. Relacionamento com Deus. Mas esse fogo ilumina para que a gente também tenha comunhão com os irmãos. A sequência do texto vai dizer: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que mais impede um avivamento verdadeiro no meio do povo de Deus são relacionamentos estremecidos, relacionamentos quebrados, lugar onde existe coisa que precisa ainda ser perdoada, mágoas, ressentimentos, amarguras, ranços, divisões, intrigas, partidarismos, disputas. Nesse lugar o fogo do avivamento não consegue chegar, não consegue chegar. Eu tenho visto assim que dois dos pecados mais comuns no meio do povo de Deus, dois dos pecados mais comuns são a fofoca e a mágoa. Como que a gente se acostumou com esses pecados? O que é fofoca, pastor? Fofoca é quando você está falando de algo que você não é parte nem do problema e nem da solução. Isso se chama fofoca.
Tá ok? Então eu queria que você anotasse aí se você quiser. Fofoca é o seguinte, é provável que quanto mais você fala da vida dos outros, menos você fala da sua vida para Deus. Está gastando muito tempo falando dos outros, quando você deveria estar diante de Deus falando da sua vida. Então eu vou dar um conselho para você. Quando vierem falar para você sobre algum assunto, e você não é parte do problema, não é parte da solução, você encaminha a pessoa para a solução. Você fala, querido, de quem que você está falando? Estou falando de A e B. Espera aí, só o seguinte, você está falando de quem? Do Christian, né? Ô pastor, chega aqui. Ele está falando aqui. É assim, não chama não, porque não chama não, não chama não, o que ele quer? Não pastor, não é fofoca, eu estou compartilhando um pedido para a gente orar. Crente é demais, né? É só para a gente dar uma orada, não, e o que quebra a comunhão, o combo quebra o mover de Deus, uma igreja que tem fofoca, diz que me diz, você viu, está sabendo, não sei o que lá, pare de falar da vida dos outros, e fale da sua vida para Deus. Pare, e mágoa, leia um livro do John Bevere chamado A Isca de Satanás, como existe mágoa no meio do povo de Deus, as pessoas se reúnem debaixo do mesmo santuário, cantam no mesmo grupo de louvor, ou no mesmo coral, participam da mesma ceia do Senhor, mas estão magoadas com os irmãos, estão carregando ranço dentro do coração, estão chateados, estão emburrados, ainda não mataram o irmão, mas ele já está morto dentro do coração, como Caim já tinha matado Abel no seu coração, e nesses lugares, o mover de Deus, ele não acontece, a mágoa, ela transforma a igreja, deixa eu ver se eu explico isso assim, a mágoa transforma a igreja num elevador, já entrou no elevador? Mas você entrou no elevador, está cheio de gente, está quase encostando ali em você assim, mas é tudo muito frio, não é assim? Tudo muito, no máximo um bom dia, tomara que ninguém espirre, e a gente está ali assim, um bando de estranho, e às vezes a mágoa faz isso, a gente está subindo para o mesmo lugar, mas está todo mundo estranho aqui, então eu quero dizer para você, a obra de Deus sempre é feita pelos princípios de Deus, e os princípios de Deus para fogo e avivamento são arrependimento, perdão e oração. É isso que tem que acontecer dentro do nosso coração. Quando Paulo escreve aos Filipenses, em Filipenses 4, ele vai dizer assim, rogo a Evódia e a Sintique que pensem de maneira concordante no Senhor, que concordem em Jesus. Elas estavam com uma treta dentro da igreja, Paulo tem que escrever, Evódia, Sintique, pelo amor de Deus, parem com isso daí, pensem concordemente no Senhor, se encontrem em Deus. Qual é a mágoa que você tem guardada? Qual é a pessoa que você tem que liberar dentro do seu coração? Quais são os cadáveres que você está levando aí dentro e que por isso o fogo do Espírito não consegue queimar dentro do seu coração? A Bíblia diz, se você trouxer uma oferta, Jesus disse em Mateus 5, se você trouxer uma oferta, e se o seu irmão lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta aqui, conserta com o irmão e depois você volta para ofertar. O fogo ilumina, irmãos, e torna os nossos caminhos retos para a glória de Deus. Quando o fogo do Espírito Santo está no meu coração, eu não preciso desviar o meu passo de ninguém, porque a conta está zerada e o fogo está queimando aqui dentro. O fogo do Espírito Santo, se o fogo ilumina, em segundo lugar eu quero dizer, o fogo purifica. Muitos de nós às vezes estão com as nossas vidas como os poços de Isaac. Lembra dessa história no Antigo Testamento? Isaac ia, cavava os poços, a água começava a fluir e de repente os filisteus vinham e entulhavam o poço. E aí aquela água que estava fluindo, não fluía mais. Muita gente não flui, o fogo não queima, porque está cheio de entulho. Está com um monte de coisa entulhada na vida, está com pecados sedimentados dentro do seu coração, coisas escondidas, coisas que agora a gente já nem liga, já diz, já virou normal, já virou natural, pecados de estimação que a gente carrega, que a gente diz, que mal há nisso, há tantos anos que eu faço a mesma coisa e nunca ninguém saiu prejudicado. Então às vezes o fogo não queima porque a vida da gente está entulhada, mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, em tempos de fogo do Espírito, coisas que não te incomodavam começam a incomodar. Coisas que não faziam diferença, agora passam a fazer diferença. Por quê? Porque, aleluia, aonde o fogo do Espírito chega, a nossa vida começa a ser desentulhada.
Aonde tem fogo de Deus, o entulho não permanece. Deus começa a queimar, Deus começa a ir no profundo da nossa alma, tirar os entulhos que de lá estão, e aí aquela coisa que não me incomodava agora incomoda, e eu passo a confessar o meu pecado, eu passo a me quebrantar diante de Deus, eu passo a me arrepender dos meus maus caminhos. Se os entulhos dos filisteus estiverem na minha vida, o rio de Deus não vai fluir e o fogo não vai queimar. Eu me lembro uma vez que eu li uma matéria que a cidade de Olinda, a cidade de Olinda em Pernambuco, ficou dias sem água por causa de um rato. Cidade grande, de repente parou o abastecimento de água na cidade, foram ver que era o problema, um rato tinha entrado na estação de tratamento, e ele fechou curto entre dois sistemas, e queimou a bomba que distribuía água para a cidade. Um rato, deixou milhares de pessoas sem água. O que eu quero dizer com isso? Eu e você sabemos que a gente tem uns ratos mortos na nossa alma. A gente sabe que tem coisa que está lá, e que já está fedendo, e que enquanto a gente não tiver coragem de encarar, e dizer fogo do Espírito de Deus, consome, incinera isso, a coisa não queima, e a coisa não vai para frente. Quais são os ratos que estão na sua alma? Primeiro, que rato não é de Deus. Rato não é de Deus. Eu tenho certeza, não está na Bíblia, mas eu tenho certeza, que os ratos entraram de penetra na arca de Noé, não foram convidados. Era para ter morrido no dilúvio. Um casal entrou lá escondido, camuflado. Quando começou a roer a arca, ainda bem que a água já tinha baixado. Rato não é de Deus. Ratos podres que a gente carrega na alma, e que a gente precisa do fogo de Deus para vir sobre as nossas vidas. E hoje é o dia que o Espírito Santo de Deus está nos chamando, para que o seu coração seja cheio do Espírito Santo, e que você tenha coragem de remover os dejetos que estão dentro da sua alma, e dizer: Espírito Santo de Deus, venha me purificar, venha mudar os meus caminhos, como o Senhor fez com Jacó, quando manda ele para Betel. Os filhos de Jacó armam uma cilada para a família, e aí eles estão ali cercados, e provavelmente eles vão ser mortos, e aí o Senhor intervém e diz: eu vou dar livramento para você, Jacó. Lembra onde eu me manifestei para você em Betel? Sobe com a sua família para lá, aonde eu me revelei a você. Só que Jacó é o seguinte: para Betel você não sobe de qualquer jeito não. Se você vai subir para Betel com a sua família, lance fora todos os ídolos estranhos que estão no meio de vocês, troquem as vestes sujas de vocês por vestes limpas, e então você vai para Betel. Sabe o que significa Betel, irmãos? Betel significa casa de Deus. E eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, o Senhor está te chamando para ir para Betel, e Betel é lugar de purificação. É lugar de lançar fora os ídolos estranhos que ainda estão na nossa história. É lugar de trocar as nossas vestes, tirar as vestes sujas, colocar as vestes limpas, porque Betel é lugar de purificação. É como quando Eliseu falou para Naamã: Naamã, mergulha 7 vezes no Jordão, mas antes de mergulhar para tirar essa sua lepra, tira a armadura. Porque de trás da armadura você está escondendo a sua lepra. Todo mundo olha para você e vê a armadura e acha que você é um general, mas você e Deus sabem que você é um leproso. Então tira a sua armadura, mostra quem de fato você é, para que então Deus possa te purificar no mergulho do Jordão. É tempo, irmãos, de tirarmos as nossas armaduras, amém? É tempo de dizermos: Senhor, este é quem eu sou. É como o Senhor diz em Zacarias capítulo número 2, ao sumo sacerdote Josué, dizendo: Josué, tire vestes sujas, coloque vestes limpas, e você vai ser chamado pelo tição tirado do fogo. Por que tirado do fogo? Porque foi purificado, e agora as vestes não são mais as mesmas. É um tempo de purificação para nós, irmãos. Essa é a chamada de Deus para nós, Igreja Batista Memorial. Por isso que eu coloquei aí, você pode anotar se você quiser. Nosso propósito essencial não é ser uma igreja legal e moderna. Eu sei que os pastores dessa igreja são muito legais. Nosso propósito essencial não é ser uma igreja legal e moderna, é ser uma igreja bíblica e purificada. Esse é o nosso propósito. Se a gente conseguir ser legal no meio do caminho, louvado seja Deus. Mas o nosso propósito é sermos bíblicos e sermos purificados. Então o fogo ilumina, o fogo purifica, mas o fogo de Deus é um fogo que aquece. Um fogo que aquece. O cristianismo, ele não é verdade em gelo. O cristianismo é verdade em fogo.
A igreja não é uma barra de gelo para conservar a verdade, não. A igreja é uma fogueira acesa para espalhar a virtude de Deus nesse mundo. A igreja é uma fogueira acesa para aquecer corações que estão endurecidos pela vida. Isso é a igreja, para resplandecer a glória de Deus. Lembra em 2 Reis, quando o caso do filho da viúva, o filho da sunamita que morre, lembra dessa história? Ela acolhia Eliseu, e aí Eliseu um dia ora por ela, ela era uma mulher muito rica, ele ora e diz, daqui a 1 ano você vai ter um bebê no seu colo, e aí aquele menino nasce, cresce, um dia ele vai para o campo trabalhar com o pai, ele tem uma dor de cabeça forte, o pai manda o menino de volta para a mãe, e o menino morre, ela coloca o menino e vai direto em Eliseu. Chega lá naquele lugar, Eliseu viu que havia apreensão na sua alma, e ele diz assim, Eliseu, é o seguinte, eu não pedi um filho para Deus, e eu não vou aceitar que ele morra assim. E aí Eliseu dá o seu bordão para Geazi, e fala, Geazi, vai lá, não se detenha no caminho, corre, chega lá, coloca o bordão em cima do menino, e Geazi faz exatamente isso, Geazi coloca o bordão em cima do menino, e não acontece nada, e ele volta e diz, não aconteceu nada. O problema, irmãos, não era no bordão, o problema era quem carregava o bordão. Esse era o problema. E aí então Eliseu toma providência e vai ao encontro daquele menino, e quando ele chega naquele do quarto, que o menino está morto, ele começa a orar, ele começa a interceder, ele se deita sobre o menino, mas tem uma expressão que diz, louvado seja Deus, deixa eu terminar, Senhor, vou terminar. 2 Reis capítulo número 4 diz assim, e a carne do menino se aqueceu. E quando a carne do menino se aqueceu, Eliseu continuou orando, continuou clamando, e então aquele menino veio a ressuscitar. Igreja Batista Memorial, quero dizer nessa noite, se nós quisermos ver os nossos meninos mortos ressuscitando, nós precisamos do calor do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que ressuscita corações que estão mortos. É o fogo, é a presença de Deus, é como Elias quando ressuscita o filho da viúva de Sarepta, quando ele levanta, ela diz, agora eu vejo que na tua boca a palavra de Deus é a verdade. O cristianismo não é só proclamar a verdade, o cristianismo é ter autoridade para proclamar a verdade. É por isso que o Senhor vai dizer a Jeremias, se você se apartar daquilo que é vil e dos maus caminhos, então você será a minha boca, Jeremias. Nós somos chamados não só para pregar o evangelho, mas para sermos boca de Deus, para termos um coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus, para que quando as pessoas olharem para mim e para a sua vida, dizerem, eu vejo que na sua vida a palavra de Deus é a verdade, porque o nosso coração está encandecido. É por isso que Jeremias diz isso, ele vai orar. Isaías 64, ele diz, Senhor, fende o céu e nos toca como fogo que incendeia os gravetos. É por isso que o John Wesley falava assim, ele dizia para os seus alunos no seminário, ele falava assim, ou você coloca fogo no seu sermão, ou você coloca o seu sermão no fogo. Martin Lloyd Jones dizia assim, pregação é a teologia em fogo, é a virtude em chamas. O nosso coração tem que arder. Os discípulos do caminho de Emaús disseram, quando o Senhor Jesus se revela a eles e de repente passa deles, eles dizem assim, acaso não nos ardia o coração enquanto Ele falava conosco? O seu coração arde pela palavra de Jesus, o seu coração está aquecido de amor pelo Senhor, e eu não estou aqui hoje, irmãos, falando de fogo estranho, eu não estou falando de fogo falso, eu não estou falando de esquisitices da fé, das novidades do mercado da fé, de fogo plástico que o homem produz, de um movimento, eu estou falando de uma obra genuína do Espírito Santo, que só Ele pode fazer nos nossos corações, e que o Espírito Santo venha sobre nós, e se derrame sobre nós com fogo, que o nosso coração ame a Deus ardentemente, como eu te disse, princípios de avivamento. Eu estava falando sobre isso com você, arrependimento e confissão de pecados, relacionamentos restaurados e oração, mas muita oração, irmãos. É por isso que nessa semana, lá nos pequenos grupos, nós vamos ter os nossos parceiros de oração, amém, queridos? Lá nos pequenos grupos, você facilitador, as orientações vão lá no estudo que já está no aplicativo. Você está lá no seu pequeno grupo, duplas homogêneas, um irmão com irmão, uma irmã com uma irmã, vão orar juntos durante 7 dias, uma oração por dia. Escolham um horário que vocês puderem orar, 5 da manhã, 6 da manhã, 6 da tarde, e vocês vão partilhar
compartilhar os pedidos de oração de vocês e vão clamar: Senhor, visita-nos com o teu fogo em nome de Jesus. PS, vale a pena sempre destacar, é expressamente proibido pedir favores e dinheiro, tá bom? É para orar, é para buscar ao Senhor. Batista Memorial, se nós orarmos, o fogo de Deus virá nos nossos corações. Se nós buscarmos a face do Senhor, se nós aprendemos a orar, aprendemos a lutar em Deus, na oração, o fogo do Senhor virá sobre a nossa vida. Quarto e último, o fogo se alastra, irmãos. O fogo se alastra. Ou, preste atenção no que eu vou te dizer agora, ou o fogo se alastra, ou ele morre. Ou o fogo se alastra, ou ele morre. E o que apaga o fogo? É quando você retira dele o combustível. Tira do fogo o combustível e ele se apaga. Você pode ter calor e oxigênio, mas não tem combustível, ele vai se apagar. Eu fui criado no interior. Quem mais criado em cidade pequena? Interior mesmo, aqui do Mato Grosso do Sul, até o começo da minha adolescência, interiorzão. Meus primos com os quais eu fui criado, eles tinham avós que tinham um sítio pequenininho, mas eles tinham um sítio. Então, sábado e domingo era de lei, dava sábado à tarde e subia para o sítio para brincar, brincadeira de criança, que era o que tinha naquela época, chutar bola, arrancar a tampa do dedão e pegar bicho de pé, era isso aí que a gente fazia da vida. Essa geração não sabe o que é um bicho de pé, não sabe de nada. Então a gente estava ali, e eu me lembro de ver, chegava uma época em que no sítio você tem a cerca, né? Você tem ali a cerca para que os animais não passem de um lado para o outro, e eles iam fazer o aceiro da cerca. Então você tem aquelas pilastras dos arames, e eles faziam o aceiro. O que é o aceiro da cerca? O aceiro da cerca é isso aqui, ó. É quando você pega a cerca e você afasta dela o mato, de toda ela assim você vai afastando e deixa uma parte sem nada. Por que se faz isso? Você faz isso porque se pegar fogo de lá para cá, ele para, ele não continua. Ele vai até aqui, mas aqui para frente ele não vai porque não tem combustível. Irmãos, muitos de nós estamos assim. O fogo de Deus vem, Deus está fazendo, o Espírito Santo de Deus está fazendo, e quando chega em nós, não tem combustível, não tem fome de Deus, não tem sede de Deus, não tem nada para apresentar diante do Senhor, é terra arrasada. Mas eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que a gente não seja uma cerca aceirada, mas que quando o Senhor chegar em nós, Ele encontre fome e sede dEle, em nome de Jesus, que a gente possa dizer: em mim, Senhor, o Senhor pode queimar, aqui tem combustível, onde o Senhor pode queimar, que nós não sejamos como aquela noiva de Cantares 5, porque o noivo chega e diz: cheguei, amada minha, e ela diz assim: mas agora eu já troquei de roupa, vou trocar de roupa de novo, agora eu já lavei os pés, vou sujar os pés de novo, e ela vai deitar, e ela se arrepende de ter recusado o seu amado, só que quando ela se levanta arrependida, o amado já foi embora. E às vezes a gente é assim, o amado da nossa alma, o Espírito de Deus está batendo no nosso coração, e a gente fala: agora não, agora está tarde, agora eu tenho outras coisas para fazer, agora eu estou ocupado, hoje é sexta-feira, não dá, sábado não dá, de madrugada não dá, de manhã não dá, eu estou ocupado em ganhar meu dinheiro, estou ocupado em resolver meus problemas, e nada contra isso, eu estou ocupado com isso, e então eu estou indisposto nesse momento a receber aquilo que Deus quer fazer, a abrir o meu coração e a minha casa para o meu amado. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, que você possa ser uma noiva em prontidão, para quando o Espírito de Deus bater a porta do seu coração, você disser: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, a casa é sua, faz a obra no meu coração. Faz a obra no meu coração, Senhor. É um anseio de Deus para conosco. Nós, deixa eu traduzir isso para você, eu já falei um pouco sobre isso com os pastores. Nós não estamos aqui para produzir nada. A obra é de Deus, irmãos. A obra é de Deus. Nós não produzimos nada. O que a gente produz é tudo fogo estranho. Mas da mesma forma que nós não produzimos nada, nós também estamos assim, ó. Eu morei no litoral durante 4 anos. E eu me lembro que os surfistas ficavam sentados ali na prancha, e muito do tempo deles era isso aqui, ó. Então eles não ficavam assim remando: gente, vamos remar junto e vamos fazer uma onda para a gente surfar. Eles não faziam isso. Eles ficavam aqui, ó, esperando
o momento em que a onda ia se levantar, mas na hora que a onda se levantava, eles estavam prontos. E eu quero dizer isso para você, eu tenho falado isso para os pastores, nós queremos que aquilo que o Espírito Santo de Deus mandar para nós vamos estar prontos para a glória de Deus. Nós vamos dizer, Senhor, pode mandar, porque o nosso coração está ansioso daquilo que o Senhor há de fazer. Nós vamos ser uma noiva preparada, que tem fogo na lamparina para a glória de Deus. Deus quer que o fogo se espalhe. O fogo se espalhe. E eu termino dizendo duas coisas para você. Por que o céu é azul? Já se fez essa pergunta? Por que o céu é azul? O céu é azul porque a gente tem uma atmosfera e a luz do sol bate nessa atmosfera. Se a gente não tivesse atmosfera, não tinha cor nenhuma, era igual a lua não tem atmosfera. Então bate na nossa atmosfera, tem os nossos gases e eles começam a dissipar as cores do sol, porque o sol não é amarelo nem laranja, o sol é branco. O sol é branco. E aí, quando o sol bate, a luz bate nos nossos gases, formam-se as cores que a gente conhece, as cores do arco-íris. E o que acontece? Essas cores começam a se dissipar. E algumas têm mais capacidade de profundidade, e outras têm mais capacidade de se espalhar. E adivinhe você, qual que é a cor que tem mais facilidade de se espalhar? Azul. É por isso que a gente vê o céu azul. O que predomina quando a gente olha? Predomina aquilo que tem facilidade de se espalhar. E a minha oração por mim e por você, Igreja Batista Memorial, é que quando um perdido olhar para algum lugar nessa cidade e dizer assim, aonde existe uma comunidade de fé que está queimando de amor por Jesus, que as pessoas digam, eu conheço um povo santo e consagrado lá na Igreja Batista Memorial. Eles estão buscando ao Senhor, eles estão pregando o Evangelho, o fogo de Deus está se espalhando no coração daquele povo, a cor que está sobre eles é a cor vermelha e branca, porque o sangue de Jesus é carmesim, e Ele nos purifica do nosso pecado, e deixa nossas vestes brancas como a neve. Essas são as cores da nossa história, e o que espalha, se a luz do sol é espalhada pelos gases da nossa atmosfera, o que espalha o fogo, irmãos? O que espalha o fogo? O que espalha o fogo? O que espalha o fogo é vento. Bombeiro florestal que tem que lutar contra incêndio, tudo que ele pede a Deus é para que não vente, porque se ventar o fogo vai espalhar logo. E tanto o fogo quanto o vento são símbolos do Espírito Santo de Deus na Bíblia. Aleluia, isso é maravilhoso. Em Atos capítulo número 2, eles estão há 10 dias reunidos em oração, fazendo o que, irmãos? Orando, 10 dias orando, buscando ao Senhor, e de repente, diz a palavra do Senhor, que soprou um vento do céu, e um vento impetuoso entrou naquela casa, e quando aquele vento impetuoso entrou naquela casa, ele encheu aquela casa, e quando aquele vento soprou, o fogo se espalhou, porque quando o vento soprou, foram vistas sobre a cabeça de cada um deles, línguas como que de fogo. Não foi na cabeça do pastor só, não foi na cabeça de um ou dois, foi na cabeça de todos. Havia um fogo do Espírito Santo de Deus vindo sobre eles, e de repente, aqueles crentes que estavam intimidados, agora eles são ousados. Aqueles crentes que estavam acovardados, agora eles não têm medo da prisão, eles não têm medo de César, eles não têm medo do governo romano, eles não têm medo do açoite, do martírio, eles anunciam Jesus, eles falam de Jesus, eles falam da obra da cruz, eles falam do Cristo de Deus, e a igreja foi se multiplicando, a igreja foi se multiplicando, a igreja foi se multiplicando, a igreja foi se multiplicando. Você fala, pastor, isso é naquele tempo. Não, Pedro me assegurou que essa promessa é para hoje, porque nesse texto de Atos 2 ele vai dizer assim, pois para vós outros, Igreja Batista Memorial, pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isso é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Senhor nosso Deus está nos chamando, o Senhor nosso Deus está dizendo, eu tenho uma promessa para a sua vida, Igreja Batista Memorial, e a promessa é, se o fogo do Espírito pegar os nossos corações, nós vamos nos multiplicar, as pessoas se chegarão em multidões nesse lugar, atraídas pela santa presença de Deus, e a minha e a sua vida nunca mais será a mesma. É por isso que a gente não pode encerrar de outro jeito hoje, que não seja orando ao Senhor e dizendo, Senhor, acende o fogo em nós. Senhor, acende o fogo em nós, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um glória a Deus, dê um aplauso no seu lugar.